Então, pessoal, boa tarde. Na verdade, boa noite, né? Estou iniciando aí o capítulo 4.3, tá? De materiais para construção mecânica. E vamos lá, né? Trabalhar esse assunto aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, tá? E vamos que vamos aí, pessoal. Bom, o capítulo 4.3, tá? Ele traz para a gente essa situação aqui, ó, aços e ferros fundidos utilizados na construção mecânica. E aí eu chamo a atenção do nobre aluno, tá? Que nós já trabalhamos esses assuntos aqui, beleza? Esses assuntos aqui nós já sapecamos eles aqui, tá? A nossa prova, ela vai ocorrer. Deixa eu só mostrar a data da prova aqui para vocês, de acordo com o nosso calendário, tá? Ela ocorre, ela começa no dia 29 de outubro, começam as provas, né? E a gente termina lá no dia 3, tá? Então, tá aqui a data das provas finais aqui. Então, hoje nós estamos nessa situação aqui do dia 12, ok? 12. Gostou demais falar isso. Bom, vamos lá. Então, essa parte aqui nós já assistimos, né? Recozimento e normalização, têmpera e revenimento, martêmpera, austêmpera, tratamentos termoquímicos. Falamos de conformação a quente, trabalho a frio. E hoje nós vamos entrar aqui em aços e ferros fundidos utilizados na construção mecânica. Então, aqui eu vou começar esse assunto aqui e a gente vai terminar nas próximas aulas aí, tá? Então, vamos lá, né? Então, vamos ao entendimento aí, tá? Então, a construção, gente, mecânica, ela vai abordar todos esses setores industriais aí, né? Então, eu chamo a atenção de vocês que nós mecânicos, né, a gente trabalha muito colado com a engenharia de materiais. Então, por exemplo, você pega uma nave espacial dessa aqui, você precisa de compósitos, né? Por exemplo, na reentrada, isso aqui vai aquecer muito, então você tem um material cerâmico cobrindo toda a espaçonave aqui. Se você vai usinar uma peça, né, você precisa de pastilhas especiais, e essas pastilhas, recebem uma camada, né, de materiais especiais exatamente para serem mais duros do que o material que elas vão usinar, né? Nós temos aqui, então, essas pastilhas para usinagem, nós temos as brocas, trabalhamos também com os polímeros, né? Então, o que acontece, né? A engenharia de materiais, ela traz para o engenheiro mecânico essa gama de opção de material para ser aplicado nos nossos projetos. Então, você lembra que você vai calcular, ter todos aqueles cálculos, né? De tensão, né? Você vai ter um entendimento da fadiga, você vai ter entendimento das intempéries que o material vai sofrer. Então, a partir dali, você define o material a ser utilizado. Então, o desempenho de um componente, a gente avalia isso aqui, ó, solicitação em serviço, que a gente já sabe calcular isso aqui vem lá da resistência dos materiais, vem da mecânica dos sólidos, vem da análise estrutural. Aí depois nós temos as propriedades do material, né? Esse gráfico aqui, a gente assiste esse gráfico desde a tia Lalá, né? Onde que nós temos aqui a região elástica, obedecendo à lei do incrível Hulk, né? Aqui nós temos a região plástica, né? O limite de resistência do material, a tensão de ruptura. Sabemos que nem todos os materiais vão obedecer esse tipo de gráfico. Isso é um gráfico tipo de material dúctil, né? E aí nós temos as propriedades materiais, resistência à fadiga, fluência, corrosão, ductibilidade, soldabilidade, são as propriedades que o material deverá ter quando ele for solicitado a trabalho.
né? E aqui nós temos a propriedade do material, ele depende da microestrutura, ou seja, do tamanho e forma do grão, fases e precipitados. Interessante que nós já abordamos isso no capítulo 4.2, tá? Mas ao término dessa aula nós vamos voltar lá. A composição química, né? E o processo de fabricação que você vai obter a microestrutura do seu material. Então, aqui eu retomo, né, praticamente a primeira aula, onde que eu volto lá no ferro, né? Então, a matéria-prima, o ferro não é encontrado puro na natureza, encontra-se combinado com outros elementos, formando rochas, as quais se dá o nome de minério, né? E os principais minérios são a hematita, né, que é o óxido de ferro, e a magnetita, né? Então, repare que é o F2O3 aqui, que você está trabalhando, e aqui você está trabalhando com F3O4. Aí, você fala, por isso que a gente mora em Minas Gerais, isso, porque nosso estado é bastante rico nesse recurso natural aqui, né? Então, minério, Minas Gerais, né? Nós temos em grande abundância aqui esse tipo de recurso, né? Então, vamos lá. A matéria-prima, né? Então, para retirar as impurezas, o minério é lavado, né? Ou seja, você vai lá na rocha, então nós temos a mineração, né? E lá na mineração você vai extrair esse minério, tá? Então você vai usar equipamentos como os foras de estradas, né? Que nós estamos mostrando aqui, o fora de estrada, correios transportadores, né? Peneiras, né? Para separar o minério. Aí lembrando o seguinte, gente, isso tudo aqui é fortemente dominado pelo engenheiro mecânico, né? A gente trabalha não só na parte de comercialização de equipamentos, execução de projetos, gerenciamento de pessoal nas nossas minas, tá? Então, melhorias de projeto, isso tudo aqui quem faz é praticamente trabalhando aí com engenheiros, né, mecânicos, elétricos, engenheiros civis, que a gente, né, pessoal da segurança, que a gente vai trabalhando essa situação aí da mineração. Aí, depois, isso aqui é interessante, porque aqui eu estou mostrando o seguinte. Primeiro, o que você fez? Você tirou o minério da rocha, tá? Então, esse minério que você tirou da rocha, tá? Ele vai passar por setores dentro da sua usina. Setores como os quais a gente chama de britagem, a gente chama de setor de... Você vai tirar da rocha, então o minério vai passar por um britador, né? Você vai diminuir o tamanho da rocha. Depois, ele vai ser moído, né? E esse minério, para ele ser moído, ele usa esse equipamento. Isso aqui é um típico moinho de bolas, né? E esse moinho de bolas, por que chama moinho de bola? Porque aqui dentro você vai ter umas bolas de ferro aqui, tá? Aqui é o ferro fundido branco, material extremamente duro, tá? E isso aqui gira, olha que legal. Isso aqui vai girar. E quando isso aqui gira, você tritura o minério que está ali dentro, tá? Então, na moagem, os grãos são diminuídos em até 0,44 milímetros, 0,44 milímetros. Então, aquela rocha que sai lá da natureza, que a gente extrai, passa por um britador, a gente quebra ela todinha, e ainda assim, depois, ela vai para um setor que a gente chama de usina, e a gente quebra ela mais ainda no moinho de bolas, tá? E o moinho de bolas é exatamente esse equipamento aqui, né? Que ele vai girando, ele deve ter bola mais ou menos até aqui, são bolas de ferro, ferro fundido branco, duras pra caramba, e elas vão moendo o minério de ferro, né? Então tá aqui, né, uma forma bem esquemática aí do britador, né? Esse aqui é o equipamento que nós temos, o britador, e depois que passa pelo britador, é que vai passar lá pelo moinho de bolas, tá? Então aqui, ó, olha só, aquela rocha que você extraiu, tá? Praticamente vira pó,
tá? Depois do processo aí de, de tratamento aí desse minério. É interessante observar, né, que esse minério aqui, você transporta ele através de vagões, né? Então, esse minério, porque você vai levar isso para a usina, para a serraria, para transformar isso aqui em produto ou mandar para outros países para eles transformarem isso aqui em produto, né? É interessante observar que a hora que você pega um vagão, enche ele de minério, né? Joga-se uma camada de polímero aqui, né? Para esse minério não ficar voando ao longo da estrada, não causar um impacto ambiental, tá? E é interessante observar também que o interessante é que a gente está. O interessante, né? O ruim é que a gente está vendendo um produto primário, né? A gente não agrega valor ao produto, porque isso você vai comprar esse produto em forma de chapa. Então, o interessante é você vender a chapa, né? Que aí você agrega valor ao produto. Ninguém vai pegar esse minério aqui, né? Isso aqui vai ser transformado em um produto. Aí depois que vem o minério de ferro, né? Aí você vai juntar, né? No alto forno, o minério de ferro é depositado em camadas intercaladas com carvão, que é o combustível, e o calcário fundente. No alto forno é injetado ar a alta temperatura que queima o carvão, que funde o minério de ferro até atingir 1.200 graus. Esse ferro que se deposita no fundo do alto forno nomeia-se o ferro gusa. Opa! As impurezas e as escórias são menos densas, flutuando sobre o ferro gusa. Então, vamos fazer uma retomada. Né? Eu estou lá na mineração, então estou dentro de uma Germano da vida, dentro de uma Samarco da vida, dentro de Ubu. Então, o que eu estou fazendo lá? Eu estou tirando o minério e Ubu, não sei se é daqui. Ubu é no Espírito Santo, né? Tá, mas vamos lá. Eu estou tirando ele da rocha, eu passo pela britagem, eu quebro esse minério, tá? Depois ele vai para o moinho de bola, ele vira pó com uma granulação de 0,044 milímetros, tá? Depois eu pego esse minério de ferro, transporto ele até uma aciaria, tá? Aonde que eu vou jogar no alto forno esse minério de ferro com carvão, que é o combustível, mais o calcário. Uma vez que eu tenho calcário, carvão e o minério de ferro, vou botar isso dentro do alto forno, eu vou chegar até 1.200 graus e eu passo até o ferro gusa, né? E esse ferro gusa aí, né? A gente deposita ele no alto forno. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o minério de ferro aqui, ó, bonitinho aqui, ó, você joga dentro do alto forno. Parece até bruxaria, né? Mas não. Você joga ele dentro do alto forno aqui, isso aqui, vamos supor, uma panela de ferro gusa, e ele vira esse líquido aqui. A sujeira, né, que a gente chama de escória, ela fica na superfície, tá? Ela boia, tá? O que a gente chama, né? Boia, né? Ela fica exatamente aqui na superfície. Beleza. Aí, cara, a partir desse negócio aqui, né? Você pega esse ferro fundido, o ferro gusa, né? E você vai transformar em lingotes. Esses lingotes aqui você já está agregando valor ao produto. Através das aberturas laterais, são retiradas primeiramente a escória e em seguida o ferro gusa fundido, que é despejado em cadinhos, né? Que são as panelas aqui, ó. Em seguida, são despejadas em formas, as lingoteiras, que, quando solidificado, dará origem aos lingotes de ferro. Então, o que acontece? Eu fui lá na mineração, peguei o minério de ferro, tá? Eu misturei, eu peguei aquela rocha de minério de ferro, eu lavei aquela rocha, eu extraí o minério de ferro, eu compactei ele através de equipamentos, britadores, moinho de bolas, né? E toda a complexidade, correia transportadoras, filtros, e por aí vai, né? E aí eu tenho minério de ferro. Então, determinadas mineradoras, o minério não é tão rico,
né? Então, você precisa de muita água para lavar esse minério e realmente chegar naquilo que você quer. Outras mineradoras, tipo Carajás, a riqueza do material, da matéria-prima, é muito grande, o teor de ferro na matéria-prima é muito grande, então praticamente é a seco. Você não precisa de lavar a pedra para extrair o minério de ferro que você deseja, né? Aí esse minério de ferro, depois que ele é transformado em pó, você vai jogar no alto forno com calcário e carvão, aí você passa a obter o ferro gusa. Esse ferro gusa, depois você vai começar a trabalhar ele de acordo com o material que você deseja. A matéria-prima, função de cada um desses componentes. É o minério de ferro, que é a hematita ou a magnetita, o calcário e o carvão. Juntou essas três crianças dentro do alto forno, você passa a ter o ferro gusa, tá? Ligas metálicas, né? Então, nós temos as ferrosas, facilmente encontradas na crosta terrestre, utilizam técnicas de formação de liga e fabricação relativamente econômicas, são extremamente versáteis. Não ferrosas, ligas que não são à base de ferro, resistência maior à corrosão. O que ele está falando aqui, pessoal, é o seguinte, porque, igual, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos aí o nióbio, né? Que é também um mineral, e o nióbio é extremamente caro, muito usado na indústria eletrônica, tá? E aqui, nosso objetivo são as ligas ferrosas. Nós estamos falando do minério de ferro, como é que a gente extrai ele, como é que ele vai ser usado na indústria, tá? Então, olha aí, ó, o fluxo de uma siderurgia. Olha que legal que nós temos aqui. Aí o cara tem que ver aqui, eu tenho um minério de ferro. Ah, de onde que vem o minério de ferro? O minério de ferro vem da mineração. Então, meu amigo, você vai pegar aqui, juntar com o calcário, você vai juntar com o carvão, tá? E segue o fluxo. Aí isso aqui vai para a coqueria, né? Aí o que que acontece? Na coqueria, né? Você vai ter aqui, ó, o alto forno. Aí no alto forno, tá entendendo? Você transforma esse minério de ferro em ferro gusa. E esse ferro gusa, né? Aqui, ó, o carro-torpedo tá cheio de ferro gusa aqui, tá? Você começa a fazer o seu produto acabado aqui no lingotamento, tá? Então, é assim que a gente vai ter uma chapa para uso, né? E nesse alto forno, você vai colocar os metais que você deseja para obter um material, a liga ferrosa, com as características que você deseja. Então, olha só. Vamos entender isso aqui, né? Aço, teor de carbono de 2,14, né? Então, o teor de carbono abaixo. Então, aí, naquele diagrama tempo, temperatura e transformação, que eu já mostrei, nós vamos ter o aço, tá? O aço ele tem um teor de carbono abaixo de 2,14%, tá? Aço com baixo teor de carbono. Ah, professor, mas como é que isso controla? Isso você controla na fabricação, né? No alto forno ali, você controla aí essa quantidade, tá? Então, vamos lá. Aço com baixo teor de carbono abaixo de 0,25%, não são tratáveis termicamente, menor resistência e dureza, maior ductibilidade e tenacidade. Aços, alta resistência, baixa liga. Combinação de elementos de liga, né? Então, você vai ter o cobre, o vanádio, o níquel, o molibdênio, até 10%, tratáveis termicamente e possuem uma boa temperabilidade, ou seja, são aços que você pode realizar um tratamento térmico e eles vão comportar muito bem. Quando eu falo comportar muito bem, eu estou falando que são materiais que aceitam um tratamento térmico, tá?
Então, aqui nós temos uma nomenclatura para determinar os aços, né? Então, ó, aço 1010, né? Aí, que então? Nós temos esses aços 1010, eles são usados em painéis de automóveis, pregos e arames. 1020, tubos, aços estruturais e chapa. Ah, professor, mas o que isso quer dizer? Isso é a nomenclatura de acordo com a quantidade de elementos que você coloca quando ele está no alto forno. Então, você tem o A36, que é o estrutural, o A560, né? Vasos de pressão para baixas temperaturas, as de alta resistência e baixa liga, né? Então, você tem o A44, o A633, o A656, classe E, que são estruturas que são aparafusadas, repitadas, estruturas usadas em temperaturas em ambientes baixos, né? Temperaturas baixas. Professor, como é que eu chego nessa nomenclatura do aço? É devido aos elementos de ligas que são colocados, tá? E devido à quantidade de carbono que, quando você está fazendo o aço, você consegue. E, de acordo com a sua utilização, você já sabe como é que você vai desenvolver esse aço aí, e aí as características que ele vai apresentar para a gente como limite de resistência à tração, limite de escoamento, ductilidade, né? Então, a gente observa, né, que eu pego o aço, adiciono elementos de liga e a partir dali eu obtenho um material com as características que eu vou usar, né? Então aí, ó, se você pegar um virabrequim, né, a árvore de manivela que vai lá embaixo no motor, ela tem toda uma especificação técnica do material que a constitui. Então, aço com teor de carbono de 0,25 a 0,6%, são tratáveis termicamente. Aí você adiciona cromo, níquel, molibdeno, melhora a capacidade dessas linhas serem tratadas, rodas, eixos virabrequins e engrenagens. Aí, o que acontece? Isso aqui é muito interessante, a engenharia de materiais. Porque você vai fazer um aço dessa característica porque você sabe, né, que o seu material vai trabalhar sob determinada condição e quais os esforços que esse material está sujeito, né? Então, quando eu faço um eixo virabrequim, uma engrenagem, né, eu sei que esses aços, né, eu sei que o material vai trabalhar sob condições severas, né? Então, igual aqui, por exemplo, aqui, né? O material vai trabalhar sob condições severas. E o material trabalhando sob condições severas, além do tratamento térmico que eu passo no material, eu adiciono elementos que vão garantir maior resistência para o material naquela determinada característica que ele está sendo exigida. Professor, mas como assim naquela determinada característica? Vamos supor que um eixo virabrequim. Você ligou o carro, né? Isso aqui, cara, vai estar sujeito a esforço o tempo todo. Esse trem aqui vai estar subindo e descendo, tá? Vai estar fazendo esse movimento aqui o tempo todo. E uma outra situação, tá? É as intempéries que está aqui. Hora o motor vai estar quente, hora o motor vai estar frio, né? Então, isso aqui é muito solicitado. E, de acordo com essa solicitação, tem que ter um material adequado para ser trabalhado, né? Agora aqui, ó. Aí você verifica que aqui eu tenho aços com médio teor de carbono, né? Uma engrenagem, ela está sujeita à força a esforços de impacto o tempo todo, né? Imagina a caixa de marcha do seu carro. E aí, eu tenho que tratar termicamente os dentinhos da engrenagem, né? Então, por isso que é um aço de médio carbono, né, que aceita tratamento térmico. Agora, vamos ver aqui. Aço com alto teor de carbono, né,
de 0,6 a 1,4%. Então, tem carbono para danar. Ele é muito mais duro e resistente, menos dúctil e alta resistência ao desgaste. E o que você está vendo aqui? Você está vendo ferramentas de corte, né? E o que é essas... Aqui, ó, aqui você está vendo um macho, né? Aqui você está vendo uma broca, né? O que essas ferramentas têm que ser? Elas têm que ser mais duras do que o material que elas vão usinar. Então, você vai fazer o material, né? O material para fazer a ferramenta de acordo com a utilização da ferramenta. Você tem que ter um entendimento claro. Olha, eu vou usar um aço para arrancar material de um outro material metálico. Então, ele tem que ser mais duro. Esse é o objetivo aí do desenvolvimento dos materiais. Aí, nós temos aqui a classificação ABNT para aços, tá? Então, quando você vê um aço carbono 1000 alguma coisa, pode saber que é aço carbono. Se ele for simples, é 10. Ressulfurado é 11. Ressulfurado e resfosforato é 12. Com adição de nióbio é 14. Simples, né? Com manganês maior que 1%, é 15. Então, quando você vê lá um aço manganês 13, o que quer dizer? Que a denominação quer dizer que quando você pega 1010, ele é simples, é aço carbono, tá? Agora, quando você pega, você vem lá na especificação do material 15, sei lá, 10, opa, quer dizer que ele tem manganês. Então, já são... Professor, e por que essa liga é adicionada ao material? Essa liga é adicionada com o intuito de garantir aquela propriedade no material. Por exemplo, resistência à fadiga, resistência ao impacto, eu quero que esse ar seja temperável, né? Ou seja, eu adiciono elemento de liga para melhorar o meu material naquelas características que eu acho importante no meu projeto. Então, nós temos aí, né? Aqui eu só coloquei essa foto aqui, né? Porque é para o cara entender como é que funciona aí a denominação do aço de acordo com o elemento de liga que ele possui. Aqui, pessoal, aí na próxima aula nós vamos falar de ferro fundido. Aqui eu coloquei uns vídeos aqui. Esses vídeos são de fundamental importância que o aluno deverá assistir com o objetivo, tá, desse entendimento melhor do aço, né? Inclusive tem vídeo aí que mostra desde a extração lá na montanha até a aciaria, tá? E aí vai dar uma luz muito grande aí para o aluno. Beleza. Então, aqui nós introduzimos para vocês o capítulo 4.1. Beleza? Ok. Já numa segunda análise, eu vou falar para vocês aqui nessa... Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se é isso aqui. Não, isso aqui não é agora, não. Pera aí. Aqui, ó. Essas situações aqui são muito interessantes, né? Porque, olha aqui, ó. Presta atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é um processo de fundição. Aqui, ó, um processo de fundição, aonde que eu tenho o cadinho aqui com o aço, né? O ferro gusa aqui, tá vendo? Eu derramo ele aqui, né? Então, esse líquido escorre aqui, e é interessante que aqui é o formato da minha peça, que é um processo de fundição em areia, né? Aqui já é um processo de fundição com molde, né? Eu estou moldando a peça, mas, de qualquer forma, né? É interessante observar que você tem um metal líquido aqui, você derrama esse metal líquido no molde que você deseja para ele ter a conformação da peça, né? Aqui é uma... Galo. Aqui é um processo de fabricação com fundição
Lama refratária. Aqui, ó, o cara joga aqui que você está fazendo a peça, mas é interessante que o metal líquido escorre por aqui, né? Vamos lá. Aqui já é um processo, né, de moldagem por injeção. Então, aqui eu não estou falando de ferro fundido, aqui eu estou falando de polímero, tá? Então, aqui é um processo polimétrico no qual eu coloco um polímero aqui e vou extrudar esse polímero, né? Aqui já são processos nos quais nós estamos trabalhando com polímeros. Aqui é um processo de sopro, né? Então, o plástico está descendo aqui, o molde vai fechar e vai soprar, né? Então, o Parison desce aqui, o molde fecha e eu sopro a peça. Esse molde ele está gelado, então quando o plástico entra em contato com a superfície metálica aqui, ele vai resfriar e vai solidificar exatamente na conformação do molde, né? Aqui são processos de forjamento, mas aqui o que eu quero falar para vocês é o seguinte, presta atenção aqui. Aqui, então o cara tem que lembrar o seguinte, essa peça aqui, de onde que ela vem essa peça? Essa peça eu extraí um minério de ferro lá da rocha, ele passou pelos setores da usina, teve uma granulação reduzida, depois esse minério de ferro foi para o alto forno com calcário e carvão, esse minério de ferro ele foi no alto forno e aí ele obteve a conformação desejada, né? Ou seja, ele virou uma chapa, ele virou um tarugo. Depois que fez isso, eu vou colocar aí, vou fazer a peça que eu desejo. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Eu tenho o que? O forjamento. Eu tenho uma matriz, vou fechar essa matriz aqui, e aí a peça vai ter exatamente o acabamento, né? O acabamento não. Vai ter a geometria do que eu necessito. Já que é uma laminação. Aqui, ó, uma laminação. Né? Aqui é um processo de extrusão. Então, por isso que é interessante o aluno ver o filme, porque todos esses processos são mostrados no filme, né? Aqui já é um processo de sinterização, que é um processo de metalurgia do pó, que depois eu vou falar para vocês. Tá? Metalurgia do pó é um processo muito interessante. Então, depois nós vamos trabalhar esses outros processos aqui. Aqui todo mundo já sabe, né, que é o processo de usinagem que nós estamos trabalhando aqui, tá? E depois a gente fala melhor aí de todos esses processos. Aqui é o processo de soldagem, né, que todo mundo já sabe, porque o nosso objetivo aqui no momento é falar aí dessa produção do nosso ferro fundido, do nosso aço, né? Então, pessoal, aqui são as falhas que vão ocorrer, depois a gente vai falar disso aqui também, tá? E vou retomando ao AVA aqui, né? Aí eu retomo aqui com vocês que o trabalho a frio, né? Então, nós já lemos tudo isso aqui com vocês, tá? O que eu quero tá verificando aqui com vocês, deixa eu ver se vai estar nessa aula aqui que nós já falamos. Aqui, ó, o contorno de grão, né? Então, materiais policristalinos são formados por monocristais com diferentes orientações. A fronteira entre monocristais corresponde a um defeito bidimensional chamado de defeito de superfície. Então, o que a gente tem que entender? O que é um grão? Um grão, tá? É como se fosse essa espiga de milho aqui você tem o grão, e o contorno de grão é exatamente a fronteira desse grão aqui, tá? E você, quando está fazendo um tratamento térmico no aço, tá? Você está mudando exatamente essa conformação do grão aí. E por que você vai mudar essa conformação do grão? Através de tratamento térmico, porque você vai dar uma trabalhabilidade no seu material, tá? Porque, de acordo com o que você quer, se você quiser um material mais duro, se você quiser um material mais dúctil,
é mais resistente à torção, por exemplo, um material mais resistente à tração. Então, você vai dar o tratamento térmico de acordo com a necessidade que o material vai operar. Então, aqui, ó, ah lá, está o contorno de grão, né? E como que a gente vê microscopicamente esse contorno de grão? E devido a essa conformação, nós temos condições de determinar como o material é, né? Como que ele pode ser trabalhado? O que que nós temos que fazer para melhorar o material? A deformação ao frio aumenta a dureza e a resistência dos materiais, mas a ductilidade diminui. Permite que a obtenção de dimensões, né, de tolerância estreitas produz melhor acabamento superficial. O que que ele está falando? Ele está falando que quando você trabalha o material a frio, você altera as características desse material. Mas para o material não romper, você não pode atingir a tensão de escoamento máximo do material. Então, por isso que às vezes você faz tratamento térmico para você conseguir trabalhar o material, né? Então, o encruamento ou endurecimento pela deformação a frio. É o fenômeno no qual o material endurece devido à deformação plástica. Esse endurecimento dá-se devido ao aumento da discordância e imperfeições promovidos pela deformação que impede escorregamento dos planos atômicos. À medida que se aumenta o encruamento, maior é a força necessária para produzir maior deformação. O encruamento pode ser removido com um tratamento térmico que a gente chama de recozimento. Então, eu trabalhei a peça frio, ela ficou mais dura, eu faço um recozimento, seria um alívio de tensões no material. Aqui tem um videozinho aí bastante interessante, processo de laminação aí que nós estamos fazendo. Mais videozinho que o aluno pode estar assistindo aí, né? Aqui é o efeito de extrusão, tá? E no trabalho a frio, que é mostrado aqui, é exatamente isso. Eu pego o material, estou pegando esse tarugo aqui, fazendo um processo de extrusão no material, e o material ele tem que estar de tal forma preparado para ele ter essa habilidade de se deformar e não romper. Por isso que a gente faz tratamento térmico, adiciona elementos de liga para o material ter essa trabalhabilidade. Então, aqui eu mostro para você, através de uma extrusora, as peças que nós obtemos, né? Isso tudo aí através de um trabalho a frio, tá? Que nós fazemos. Aqui são os exercícios do AVA que o aluno, se ele tiver dúvida, ele faz lá as respostas também. Então, galera, por hoje é só, tá? Vocês têm aí um exercício que está postado no site lá, não vale ponto, é só para o aluno fazer e treinar mais, né? Um exercício de revisão. Beleza, então, galera. Então, abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tentando ligar minha câmera aqui, mas deu bom. Então é isso aí, galera. Até a próxima aula e a gente continua aí. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.